Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, dando aqui prosseguimento aos nossos trabalhos, vamos começar o segundo semestre com História do Brasil. O que será muito produtivo para a gente. Muito bem, primeiro assunto é justamente a proclamação da República, né? República do Brasil, República Brasileira. A gente já deve ter falado em outras ocasiões que a maior parte das grandes mudanças da história do nosso país, elas vêm acompanhada de uma situação nem sempre lícita, né? Daí a utilização do nome golpe, né? Para que essas mudanças aconteçam. Foi a situação da independência, foi a situação do surgimento do segundo reinado, também um golpe, chamado golpe da maioridade, e a proclamação da República, um outro golpe. A elite brasileira, na época, e aí leiam a elite os grandes agricultores, né? Os grandes agropecuaristas. A base da nossa economia ainda hoje é baseada no agronegócio. Essa elite, ela, insatisfeita com a política do Império, do Segundo Império, se articulou com os militares, né? Especificamente o exército na época, para que fosse feita uma manobra com o apoio militar para retirar do poder o imperador. A gota d'água para que essa decisão fosse tomada foi justamente a abolição da escravatura. O Brasil foi o último país a abolir a mão de obra escrava oficialmente, né? Oficialmente. Por quê? Porque para esses agropecuaristas era muito fácil, era uma exploração com um lucro muito grande, sem tanta despesa, sem tanta preocupação, sem nenhum tipo de consciência a respeito disso. Usar a mão de obra escrava era alguma coisa que para a elite brasileira é muito, muito natural, muito tranquilo, né? E aí é até interessante que a gente possa colocar aqui que o que a gente vê hoje de ações por aí, até hoje, ações racistas, né, são ainda ressonâncias, são reminiscências de tanto tempo dessa utilização de mão de obra, né? Colocar o negro como sendo, as pessoas de pele negra como sendo inferiores. Mas muito bem, a elite brasileira da época ficou indignada, extremamente insatisfeita com a abolição. E aí viu a possibilidade de aliança com um grupo de militares que estavam insatisfeitos por falta de reconhecimento e querendo aumento de salário por parte do imperador, viu essa possibilidade de aliança. Para se fazer um golpe, para se dar um golpe de Estado, é preciso ter o apoio de quem tem armas, né? A arma, o instrumento bélico, ele é alguma coisa que coage, né? E é daí as pessoas terem receio, medo, tanto do bandido como às vezes da própria polícia, porque são os elementos que estão armados. E a arma de fogo, como é extremamente letal, ela causa sim um medo.
Então a elite se apoiou nesses militares, na qual tinha o Deodoro da Fonseca, que tinha a maior patente do exército na época, era marechal, e para que ele apoiasse o movimento, porque ele era bastante conhecido dentro do exército, iria ter o apoio dos seus subordinados. E assim foi feito. A República do Brasil foi proclamada meio que às pressas, na surdina, na data de 15 de novembro de 1889. Deodoro da Fonseca e um outro grupo de militares participou disso, meio até sem acreditar que isso fosse possível. A família real foi posta para fora do Brasil, assim, num movimento extremamente rápido e sem que a população tomasse conhecimento, para que evitasse, de repente, uma possível revolta, um possível partidarismo. E assim foi feito. O capítulo começa a partir da página 12, conforme vocês estão vendo aqui, a abertura do capítulo. Na primeira parte do capítulo, vocês vão observar aqui um rápido resumo sobre essa proclamação da República, que, como foi feita às pressas, o Deodoro foi convidado para assumir a presidência e formou-se um gabinete para criar, para escrever uma nova Constituição. E assim foi feito. Quando essa nova Constituição saiu, tornou o Brasil uma república federativa, o Deodoro foi eleito, uma eleição indireta, em que quem vota são os parlamentares, para ser presidente. O vice dele foi um outro militar, o Floriano Peixoto. Como eram militares, esse primeiro mandato deles, um mandato de 4 anos, é chamada também essa primeira fase da República Brasileira de República da Espada, porque eram 2 militares, né? E usavam espadas, conforme vocês podem ver aqui na ilustração. Bom, algumas características da Constituição, nossa primeira Constituição. Como eu disse, o Brasil passava a ser uma república federativa, e aí que eram províncias passaram a ser estados, né? Os estados como a gente conhece hoje. O poder moderador, que era um poder exercido pelo imperador, deixou de existir, porque não tinha mais o imperador, não tinha a necessidade do poder moderador. O voto prevaleceu de acordo com as pessoas que tinham posse, né, para os maiores de 21 anos. E ficou estabelecido a separação do Estado e da Igreja, religião e política separados, né? O Estado passou a ser laico. O que significa? Que o Estado não tem religião. O Estado, o governo, não deve ter compromisso religioso. Ele tem que ter compromisso com a sua liberdade de escolha religiosa, certo? Muito bem. Ele deve ser isento de qualquer escolha religiosa, certo? Isso quer dizer que o Estado deve ser laico. Bom, aqui na parte mais embaixo vai falar da política, uma característica da política econômica dessa primeira fase da República, que é chamada de crise do encilhamento. Que era isso? O convidaram para ser ministro da Fazenda, da Economia, não é? Tá na mesma?
um professor, um escritor, o Rui Barbosa. E aí o Rui Barbosa, querendo que o país tivesse a possibilidade de um ganho econômico, criou uma especulação na Bolsa de Valores. A gente já explicou um pouquinho mais atrás a vocês o que era a Bolsa de Valores. A intenção do Rui Barbosa era de que o dinheiro que circulava no Brasil pudesse ter uma valorização, o dinheiro passasse a ter um valor maior do que ele representava. O que foi que aconteceu? Num país como o nosso, infelizmente, a corrupção ela faz parte da cultura do brasileiro, e aí não é só do político, mas de quase uma característica nossa, se aproveitar sempre que possível de uma situação. E aí muitos empresários abriram empresas fantasmas para que colocassem as ações dessas empresas na Bolsa de Valores. O que eles faziam com isso? Eles ganhavam dinheiro rapidamente sem entregar produtos. Foi o que aconteceu. Houve uma alta da inflação. Eles queriam que a inflação diminuísse e aconteceu justamente o processo contrário, certo? O que não funcionou, houve uma pressão política muito grande. Deodoro, como não era político, era um militar, não aguentou a pressão política e pediu para sair. Pela nova Constituição, assumiria o vice-presidente, Floriano Peixoto, que também era um outro militar. Vocês podem ver isso aqui detalhado na página 16. Só que o Floriano era conhecido por ser mais rígido do que o Deodoro. Ele assumiu, ficou, mas a sua política foi de uma repressão ainda maior. Tratou o governo como se trata os seus subordinados, né? No exército, com muita dureza. Uma característica disso, a situação que foi criada a partir disso, foi justamente duas revoltas. Vocês podem observar aqui a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. A Revolução Federalista aconteceu no sul do país, especificamente entre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em que os federalistas queriam um governo menos centralizado na mão do presidente. E existia aquele grupo que defendia, muito semelhante ao que acontece hoje, aliás, nada muito diferente do que acontece hoje. Houve uma pequena revolta que o Floriano se encarregou de reprimir e acabar com bastante violência. Da mesma forma, a Revolta da Armada. A Revolta da Armada foi uma iniciativa armada, era chamada a Marinha do Brasil, ainda no período do Império, no final do Segundo Império e no início da República. Então, os militares da Marinha, da Armada, se revoltaram por conta da sua pouca valorização e chegaram a tomar alguns navios, a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. Mais uma vez vem Floriano Peixoto e consegue acabar com a revolta com bastante violência e repressão. O que é uma característica, se você observar a história do Brasil inteira, as revoltas são reprimidas pelo governo, né, pelo Estado, com bastante violência. O que ajudou a controlar muito a sociedade, que de alguma forma ajuda até hoje. O braço militar do governo age sempre com bastante repressão para que a população tenha medo. E aí, a partir desse medo,
não procure mudanças, não é? Bom, o governo dos militares acabou e, em função do pouco espaço que a elite política tinha no governo dos militares, eles mais uma vez se organizaram e conseguiram, através da movimentação política, retirar do poder, né, ou não dar a possibilidade que outro militar subisse ao poder no início da República. E aí começaram a eleger os presidentes civis. Os primeiros presidentes civis que foram eleitos logo depois da proclamação da República, né, depois do primeiro governo dos militares, e eles fizeram um acordo. E esse acordo versava entre a eleição, entre sempre uma eleição com um representante do estado de São Paulo e outro, na próxima eleição, normalmente um representante do estado de Minas Gerais, certo? Sempre alternando essas duas bases de poder político no Brasil. Esse acordo foi chamado de política dos governadores, né? Porque o poder ia ficar centralizado no sudeste do Brasil, entre São Paulo e Minas. Eram os dois representantes dessa política do agronegócio. São Paulo, um grande produtor de café, base da agricultura, e Minas Gerais, um grande produtor de laticínios, produtos que vinham do leite, o leite basicamente, mais ligado à pecuária. Daí o agronegócio, sempre na história do Brasil, está ali comandando muito próximo da política, fazendo com que sejam os grandes articuladores, né, do poder no Brasil, né? Essa política demorou muito tempo e aí foi sempre trocando somente o representante. Essa política também é chamada de política das República das Oligarquias. Por que oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos. E aí esse governo variava, como vou repetir, de São Paulo para Minas Gerais. Não necessariamente que o político tivesse que ter nascido nos dois estados, mas ele precisava do apoio, da representação desses dois estados. Ok? E essa política gerou aqui no Nordeste mais fortemente o que se chama de política dos coronéis, né? Que até hoje ainda é praticada. A figura do coronel, como representante político de uma determinada região, começou em função ainda lá do período regencial, entre um império e outro, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi criada a Guarda Nacional e como o Brasil não tinha um exército ainda lá atrás, 1831, um exército grande que pudesse guardar realmente todo o território nacional, a Guarda Nacional foi criada para que os representantes, os maiores representantes políticos locais, né, no Brasil inteiro, tivesse alguma patente e a partir da sua influência militar passassem a ter, da sua influência política, passassem a ter também uma influência militar. E aí foi dada para essas pessoas, normalmente os grandes donos de fazenda, grandes comerciantes, uma patente, como se militares eles fossem, né? Aí alguns foram chamados de capitão
E o representante local que tivesse maior poder era o chamado de coronel. Esse coronel ele ia exercer, tinha um papel de polícia, de mando, às vezes até de juiz dentro dessas comunidades. Isso ficou muito forte no Nordeste brasileiro e ainda é, né? Hoje se fala por brincadeira, né? O coronel fulano de tal, dono do curral eleitoral de uma determinada região. Se você fizer qualquer semelhança com o que acontece hoje aqui no município, não é mera coincidência. Mas vamos lá. Esses coronéis, além de deter o poder político, militar, detinham um poder sobre a vontade das pessoas. Principalmente essa vontade, esse poder se refletia principalmente na época da eleição, em que esses coronéis obrigavam as pessoas a elegerem os candidatos que eles apoiassem. Essa obrigatoriedade do voto é conhecido como voto de cabresto. Antigamente, na época desses coronéis, eles usavam a repressão, o medo das pessoas com a sua violência física. Hoje, esse voto de cabresto ele é exercido com as trocas, né? Hoje, os coronéis que estão no poder, vamos dizer assim, criam seus currais eleitorais e a moeda de troca desse voto, né, desse poder político, ele é exercido através dos cargos, né, dos empregos que são arranjados dentro das repartições públicas, tanto municipais quanto estaduais, né? Você apoia um determinado candidato, apoia um determinado grupo político, a partir da troca do seu emprego ou do emprego de um parente seu, né? Não deixa de ser uma espécie de voto de cabresto. Muito bem. Em razão da insatisfação, do não reconhecimento das populações mais pobres do país, né, e de qualquer lugar do mundo, em que não há desenvolvimento, em que não há políticas que favoreçam os mais pobres, é normal, é natural, é quase que aceitável que esses pobres que não têm assistência possam acabar acreditando, se aliando, se aproximando da religião para que a religião lhe dê algum conforto, já que o governo não consegue dar. E aí vocês vão ter retratado aqui dois grandes movimentos no início da República Brasileira, dois grandes movimentos chamados de movimentos messiânicos, movimentos populares chamados de messiânicos. O que são os movimentos messiânicos? São movimentos ligados à religião. Especificamente aqui, os dois que vão ser citados, a religião católica. O que é um movimento messiânico? Acreditar, é a crença, é o seguimento num grande líder religioso, como se esse líder religioso um Messias fosse, né? Novamente, qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, é a história que se repete. O primeiro movimento messiânico que vocês vão observar foi justamente Canudos, né? Está colocado aqui. O Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, cearense, por coincidência, de Xiramubim, saiu peregrinando pelo interior do Nordeste, pregando uma comunidade de salvação, né? Aquilo que está lá no
Novo Testamento. Abandone seus bens, se volte para Deus e se ganhará o reino dos céus. O Antônio Conselheiro, nessa sua peregrinação, acabou levando uma série de trabalhadores das fazendas do interior do Nordeste junto com ele nessa peregrinação, né? Acreditando que numa comunidade de paz e bem. À medida que a peregrinação ia avançando, mais pessoas iam se juntando ao movimento, o que deixou descontentes os grandes donos de fazendas das localidades, os coronéis locais. E esses coronéis ficaram bastante satisfeitos. A peregrinação de Antônio Conselheiro chegou até a fronteira da Bahia com o estado de Alagoas, né? Ele se estabeleceu numa localidade que ele chamou de Belo Monte, né? Na Serra da Barriga, se não estiver aqui enganada. O local que ele fundou ficou conhecido como Canudos, mas na realidade era uma comunidade que ele batizou de Belo Monte. Tá aqui, no norte da Bahia. Vivia por lá. Essa comunidade era uma comunidade que produzia os próprios alimentos, ela se autossustentava e eles viviam como os primeiros cristãos, em que tudo que era plantado e colhido era dividido de forma igual para todos. Os fazendeiros da região não gostaram, eles não representavam nenhuma ameaça, mas Canudos ia crescendo, porque os mais pobres diziam, olha, tem uma comunidade acolá em que tudo que é produzido é dividido, então a gente não precisa estar aqui sofrendo para plantar alguma coisa que não vai ser nossa. E que lá, como tudo é dividido, a gente tem a possibilidade de ter um pedacinho de terra e viver bem, viver feliz, em abundância. Então, como ia chamando muita gente, esses fazendeiros, esses coronéis, não gostaram. Pediram a ajuda do governo, aí o governo foi lá, apoiando os agropecuaristas, foi lá e reprimiu Canudos. A repressão não foi fácil, né? Foi preciso 4 grandes investidas contra Canudos, porque eles estavam numa região do sertão da Bahia, então só quem conhecia bem a região consegue passar pela Mata da Caatinga, né, com facilidade. O exército não tinha essa facilidade, daí ter grande dificuldade para reprimir Canudos. Mas conseguiram. Depois de muitas investidas, a última investida foi preciso usar canhões, metralhadoras para conseguir debelar. Antônio Conselheiro foi morto, né? O arraial totalmente destruído. As poucas pessoas que sobreviveram foram presas e no local se criou até um açude para que nada restasse de lembrança de Canudos. O outro movimento messiânico que aconteceu foi no sul do Brasil, chamada Guerra do Contestado, em torno da figura do Beato José Maria de Jesus. Não foi um peregrino como o Conselheiro, mas era um trabalhador da construção de uma ferrovia, e que a ferrovia não chegou a ser terminada. Os trabalhadores ficaram a ver navios, porque a empresa foi decretada falência, e aí ficaram sem muitas perspectivas, e aí esse beato começou a ouvir vozes em que o povo tinha que permanecer no local e resistir para que
a obra continuasse e que iria ter uma bênção de Deus e tal, e o pessoal foi ficando e tal, ficando. O movimento foi crescendo e aí houve novamente uma repressão do governo contra os, vamos dizer assim, os amotinados, né, os crentes ali naquela situação. Mais uma vez reprimido com bastante violência. Numa outra frente, mas e aí não mais um movimento messiânico, que não tinha nada de religioso, vocês têm aqui o cangaço. O cangaço, especificamente aqui no livro, na figura do Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. O cangaço foi um movimento armado, civil, armado, que não eram militares, que aconteceu no interior também do Nordeste, em que, ainda em razão da criação lá atrás da Guarda Nacional, os coronéis armavam os seus funcionários, também chamados de capatazes, para garantir a proteção do local. Alguns desses capatazes acabavam exagerando, matavam, ameaçavam as pessoas e alguns desses jagunços, desses capatazes, acabavam criando grupos extramilitares, paramilitares. E esses grupos atuavam amedrontando as localidades do interior do Nordeste. Um desses grupos foi justamente o de Lampião. O pessoal eles se vestiam de uma forma muito característica, justamente por causa daquela situação de ter que passar pela região da Caatinga, onde tem muitos espinhos e tal, se vestiam, se paramentavam, muito semelhante aos militares, mas usando elementos do Nordeste, o couro, sempre muito presente ali. Eles mesmos fabricavam, costuravam suas roupas, e há pessoas que dizem que o cangaço era um elemento do mal e há pessoas que dizem que era um elemento do bem. Na verdade, eles vendiam, vamos dizer assim, os seus serviços. Quando um determinado coronel queria que fosse destruído ou fosse atingido um grupo inimigo, normalmente contratava os serviços do grupo de cangaceiros. Esses cangaceiros iam lá e faziam o serviço que o coronel queria. Ou às vezes, quando esses grupos de cangaceiros roubavam, tiravam de algum coronel, acabavam por distribuir parte desse roubo com os mais pobres. Então, dependendo da forma com que você analisa o cangaço, ele vai ser visto como um grupo meio como Robin Hood, que tira dos ricos para dar aos pobres, ou como um grupo de jagunços do interior. É uma questão de como você analisa isso. O fato é que Lampião desagradou muita gente no interior do Ceará e, mais uma vez, depois de muito tempo andando e fazendo aí suas atividades pelo interior do Ceará, ele e seu grupo de cangaceiros foi morto, fuzilado, dizimado no interior, Suas cabeças foram cortadas. Tem uma imagem muito simbólica disso, em que as cabeças foram empilhadas assim numa escada. Aqui na foto vocês veem Lampião e Maria Bonita, que era a sua companheira. E como última parte desse capítulo, nós temos aqui rapidamente o tenentismo e a coluna preste. Os tenentes, isso não tendo mais nada a ver com o que nós estávamos falando, mas um movimento que aconteceu também nessa primeira fase da República do Brasil. O movimento tenentista foi uma revolta dos militares de média patente do Exército
mais especificamente no sudeste do país. Tiveram grupos ligados aqui no Nordeste, nós tivemos inclusive o grupo do Exército aqui do Ceará, do 23º Batalhão, da 10ª Companhia daqui, na figura do Tenente Juarez Távora, que também participou. Eles queriam mais abertura para os militares, um melhor reconhecimento, um melhor aproveitamento do Exército dentro do governo e aumento de soldo, né? Aumento de salário. Não foi possível, criaram um movimento, tentaram um movimento organizado no Brasil todo, que não funcionou muito, porque na última hora os tenentes se acovardaram, né? Nem todos foram às ruas, e aí os que se juntaram ficaram conhecidos como revoltosos, né? Um dos cabeças do movimento foi Luiz Carlos Prestes, que saiu depois, já tendo abandonado o exército, saiu pelo interior do Brasil, fazendo uma caminhada, arregimentando pessoas para o movimento. Eles andaram mesmo no interior do Brasil, vieram até do sul, aqui até o Nordeste, mas um movimento que esteve na clandestinidade a maior parte do tempo e foi reprimido pelo governo e quase que acabou pela própria fraqueza, né? Não tinha muita consistência política nem ideológica. Os cabeças do movimento acabaram fugindo do Brasil e sendo colocados no exílio, né? Não foi muito para frente. Isso é um resumo do que for do assunto do primeiro capítulo. Vocês vão dar uma lida e fazer a atividade na sequência, certo? Bons estudos para vocês.